Alunos da mediação tecnológica, olha aqui nós de novo. E aí, vocês gostaram? A professora Zilmar, ela trouxe para vocês um assunto muito interessante. Um assunto que ele vai impactar o século XIX. Quando nós falamos em ciência, quando nós falamos em positivismo, quando nós falamos em ideologia do progresso. Vocês já ouviram falar essa palavra progresso? Essa palavra progresso, às vezes, ela me assusta, tá? Vamos ver aqui na revisão da nossa aula. Na tela para vocês que nós estamos na aula de 13.2, falando sobre esses assuntos aqui, ciência, positivismo, ideologia do progresso. Essa aula nós trabalhamos sobre esse avanço da ciência. O século XIX, a ciência ela tem um avanço muito significativo. Por quê? O século XIX, também conhecido como Belle Époque, ou Belle Época, ou Bela Época, o século XIX estava em ebulição. E esse período é marcado pela valorização da razão, do racional. Ou seja, pela crença de que o conhecimento científico poderia explicar os fenômenos da natureza e melhorar a vida humana. Tanto é que grandes invenções vão ter no século XIX. Máquinas, os motores, novos meios de transporte, tudo isso está relacionado ao século XIX, que também no século XIX vai ser o auge da segunda Revolução Industrial. Só para vocês se situarem aí na parada. Então a ciência, ela tem esse símbolo de modernidade e progresso. Vocês são familiarizados com essa palavra progresso, né? Inclusive tem na nossa bandeira. O positivismo defendia o conhecimento deveria ser baseado na ciência e na observação dos fatos. Acreditava que por meio da ciência seria possível organizar melhor a sociedade e promover o progresso social. Deixa eu contar aqui uma curiosidade para vocês aqui. Vem cá comigo aqui, dentro desse assunto aqui. Essa palavra aqui, ordem e progresso, que foi utilizada na bandeira do Brasil, ela não foi à toa, não. A maioria dos militares que estavam na proclamação da República Brasileira eram militares sorbonistas, que tinham estudado lá em Sorbonha, e eles trouxeram da Europa essa filosofia positivista. Então, se você pegasse o Marechal Rondon, que dá o nome do nosso estado, ele era positivista. Uma curiosidade, o Marechal Rondon, ele casou dentro de uma igreja positivista, que está lá no Rio de Janeiro, essa igreja positivista. Nós temos ali Benjamin Constant, nós temos ali outros militares, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, que eles fazem parte dessa ideologia positivista. É por isso que essa frase positivista de Augusto Comte, que ele falava amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, ela vai ser trazida para dentro da bandeira nacional. Só que parece que eles esqueceram o amor e deixaram só a ordem e o progresso. Então, essas frases filosóficas aqui, elas estão marcando este momento do século XIX. A ciência, ela é a chave de mudança desse século XIX, que vai ter uma legitimação para essa burguesia, que era uma classe social, que tomou o poder lá no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, e agora, no século XIX, ela se apresentava como a grande salvadora da pátria. A burguesia, então, ela vai se fortalecer no século XIX. Então, quando ela chega aqui, ela vai se tornar a classe social dominante desse processo industrial. Passou a defender aí essa questão da ordem, da ciência, do progresso. Tudo isso vai ser defendido. A tecnologia, ela também servia para fortalecer esse sistema capitalista que se formava. Adam Smith, que era um grande pensador capitalista, que vinha ali, o John Locke, que vem também da filosofia de John Locke. Nós temos aí um sistema que se forma e ele tem, dentro do positivismo, a sua ciência para se abraçar. Nós vamos ver que o positivismo, depois, ele vai ser muito criticado no século XIX pelo próprio marxismo. O marxismo que vai surgir. Então, esse limite de contradições da ideologia do progresso. O progresso é algo que a ciência ela traz, mas ele esquece muitos problemas sociais que continuam presentes.
O progresso ele chega, como aqui. Aqui não chegou o chamado progresso com a abertura da BR-364, da 429 e tudo. Mas vocês já perceberam que esse progresso que chega, ele chega também como destruição? Destruição da natureza, destruição dos povos originários, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos. Tanto é que aqui foi preciso fazer um plano aflora para tentar corrigir esses problemas que o progresso trouxe para Rondônia. Então nós temos aí essa indústria, os operários, a formação operária, eles começam a também questionar essas ideias de progresso científico, que eles queriam também um progresso humano, não só científico. Mais ou menos foi isso aqui que nós trabalhamos nessa aula. A professora Gilmar explicou muito bem essa aula para vocês, mas agora eu quero de vocês o seguinte, vamos fazer essa atividade de sala, que eu já volto aqui com vocês para fazer a correção. Até lá. Fácil, 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 não estava a atividade? Tranquila. Era só seguir a ordem que vocês teriam progresso. Ah, se fosse assim, né? Era só seguir a ordem e progresso. Gente, o positivismo é uma ciência. Eu lembro quando eu entrei na universidade, a gente criticava muito a ciência positivista, mas o positivismo é uma ciência que ela vai estar muito presente dentro de uma sociedade e ela foi necessária em determinado momento. Como foi necessária a Revolução Francesa, que quebra a monarquia e implanta o poder da burguesia. Depois vieram outras revoluções para tirar a burguesia e colocar outras filosofias. Então, o mundo ele passa por ciclos que ele vai se modificando. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre esse sistema capitalista que nós vivemos hoje. A gente não pode nem mais afirmar que é um sistema capitalista, porque a coisa está tão louca que o próprio capitalismo está com medo do próprio capitalismo. É dinheiro que está virando agora. Vocês já viram que não existe mais dinheiro de papel. Existe apenas criptografias, um dinheiro virtual. E com essa inteligência artificial, será que esse dinheiro também não tende a desaparecer? Já pensou um bug no computador? O drone da sua roça não funcionar? O seu banco não funcionar? As fábricas que fabricam pneus, automóveis e tudo não funcionarem? Seria uma coisa meio louca, né? Então, como é que nós vivemos hoje esse sistema que era um sistema globalizado, mas que tem uma nova estrutura? Tudo isso, quando nós analisamos a partir do século XIX, a gente analisa o século XIX, automaticamente o século XIX ele reflete sobre o século XX e o século XX ele reflete sobre o século XXI. Mas vamos lá. Primeira questão para vocês na tela, fala sobre a imagem representa transformações ocorridas durante o século XIX, quando a ciência e a tecnologia passaram a ter influência na produção da vida social. Esse período está diretamente relacionado ao avanço da Revolução Industrial. Nesse contexto histórico, é correto afirmar que o desenvolvimento científico contribui para o surgimento de novas máquinas e meio de transporte que amplia a produção industrial. A ciência perdeu importância na economia, sendo substituída pelo trabalho artesanal. As transformações tecnológicas impediram o crescimento das cidades industriais. O progresso científico ocorreu apenas nas áreas militares, sem influência da indústria. O desenvolvimento da máquina provocou o retorno do sistema feudal de produção. E aí? Qual a resposta correta? A, B, C, D ou E? O século XIX, o desenvolvimento científico ele está a todo vapor. Não tem mais a igreja impedindo. Nós estávamos com a maioria dos países com repúblicas que têm constituição, repúblicas que o sistema de governo ele é laico, ele não é confissional de nenhuma religião. Então nós temos aí a ciência ela em pleno vapor a partir do século XIX.
Vocês já viram o tanto de invenção que temos no século XIX? Motor a combustão, nós temos ali a própria energia nuclear, que ela começa a surgir, ali já mais ou menos o seu estudo, consolidando-se no século XX. Nós temos ali o trem, o carro, o automóvel, o motor a combustão, a energia elétrica. Tudo isso são invenções que a ciência vai proporcionar. Então a ciência, ela surge novas máquinas e meios de transporte e vão ampliar a indústria. A indústria ela passa a ser ampliada. Isso nós vamos chamar de segunda revolução industrial. Depois nós temos a terceira, que vai ser a informatização, e agora a 4.0, que vai ser esse período de inteligência artificial. Na tela para vocês, porque a resposta correta é a letra A. Segunda, durante o século XIX, muitos pensadores passaram a acreditar que o avanço da ciência e da tecnologia levaria automaticamente ao progresso e à sociedade. Essa ideia ficou associada ao pensamento positivista. Sobre o positivismo, é correto afirmar que defendia o retorno da monarquia absolutista na Europa, acreditava que o conhecimento científico deveria orientar a organização da sociedade, rejeitava completamente o uso da ciência para explicar os fenômenos sociais, defendia apenas a religião poderia explicar a realidade humana ou negava qualquer relação entre ciência e progresso social. E aí? Letra A, B, C, D ou E. Hein? O que acreditava sobre esse positivismo? O positivismo está diretamente ligado ao conhecimento científico. Não podemos deixar de observar que o positivismo é uma ciência. E ele dizia que a ciência é que deveria orientar a organização de toda a sociedade. Tanto é que o lema do positivismo, ele coloca ali que essa sociedade ela precisava ter amor entre si, para ela ter uma ordem, e essa ordem iria levar ao progresso. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Era assim que Comte pensava o positivismo. Então, com certeza, a resposta correta daí é a letra B. Acreditava que o conhecimento científico deveria orientar a organização da sociedade. Terceira, o avanço científico e tecnológico do século XIX esteve diretamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo industrial. No entanto, esse progresso também gerou desigualdade social e conflito entre as classes. Nesse contexto, pode-se afirmar que a industrialização eliminou completamente os conflitos sociais, o progresso técnico beneficiou igualmente todos os grupos sociais, o crescimento das indústrias levou ao surgimento da classe operária e dos movimentos trabalhistas, a transformação econômica impediu o surgimento dos sindicatos, o desenvolvimento científico eliminou as desigualdades sociais. E aí? Nós estávamos no período ali que o crescimento industrial, devido à ciência também, ele foi muito grande, devido às grandes invenções. Então, o crescimento industrial ele foi grande, assim mesmo como o proletariado, o número de proletariado aumentou. E essa classe proletariada que aumenta, que aparece como uma nova classe social, ela começa a se organizar. Ela começa a criar movimentos trabalhistas para se autodefender, para ela deixar de ser explorada. Hoje não está sendo discutido o fim da escala 6x1, para que os brasileiros possam ter pelo menos 2 dias de descanso e convívio com as suas famílias? Isso para o trabalhador é maravilhoso, o fim da escala 6x1 ali. Então, hoje se está discutindo essa questão. Tá? Aqui, nós professores, a gente trabalha 40 horas semanais, então a gente trabalha já nessa escala 5x2. Nós já trabalhamos nessa escala 5x2. E aí,
Tudo isso faz parte de uma organização. Quando o trabalhador se organiza, ele conquista isso, melhoria para si. Por isso que na tela para vocês, por isso que o crescimento da indústria levou o surgimento da classe operária e de movimentos trabalhistas. Olha aqui, vem aqui comigo, porque nós estamos aqui no nosso foguetinho, no decolando para o futuro. Nós estamos aqui no nosso foguetinho. E o que fala esse momento? O que traz esse momento? Olha aí na tela a questão. Nossa última questão. Durante o século XIX, o avanço da ciência e da tecnologia passou a ser associado à ideia de progresso e modernização da sociedade. Muitos pensadores acreditavam que o conhecimento científico poderia explicar os fenômenos naturais e também orientar a organização social e política. Essa visão valorizava a razão, a observação e a ciência como caminho para o desenvolvimento humano. Esse conjunto de ideias ficou conhecido como mercantilismo, baseado na acumulação de metais preciosos e de controle de comércio pelo Estado, feudalismo, caracterizado pela organização agrária e pelas relações de dependência entre senhores e servos, absolutismo marcado pela concentração de poder político na mão dos reis, iluminismo, movimento intelectual que defendia a liberdade política e criticava a autoridade da igreja, positivismo, corrente de pensamento que defendia a ciência como base para compreender a organização da sociedade. E aí? Falando de quê? Esse conjunto de ideias ficou conhecido como, durante o século XIX. Claro, qual é o assunto que nós estamos estudando, gente? Nós estamos estudando o positivismo. E o positivismo é uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento, tá? Essa corrente de pensamento que defendia a ciência como base para essa compreensão da sociedade, da organização social. Aí eu volto novamente. Vai ser a ciência que o pessoal vai utilizar para dar o golpe chamado Proclamação da República Brasileira, quando militares e civis se juntaram e derrubaram a monarquia dentro do Brasil. O Brasil, que ele vai perdurar com a monarquia por um bom tempo, ela vai ser derrubada dentro do Brasil. Dom Pedro II vai ser expulso do Brasil. Agora o Brasil se tornava uma república, dividida nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Agora o Brasil, em vez de ter um rei, teria um presidente da república. O primeiro presidente da república foi Marechal Deodoro da Fonseca. Agora o Brasil deixava de ter uma bandeira imperial, mas eles vão pegar aquela bandeira imperial e vão mudar só o meio dela. E vão colocar as estrelas, que são os estados, e vão colocar uma frase positivista, ordem e progresso. Esqueceram de colocar o amor na bandeira do Brasil. Será que é por isso que a gente falta um pouco de amor ao próximo? Deixaram de fora o amor por princípio e colocaram só ordem e progresso. Só para vocês olharem o quanto o positivismo ele vai estar diretamente relacionado à proclamação da República, o início da República Brasileira. Na tela para vocês, que a resposta é a letra E. O positivismo, que era corrente de pensamento que defendia a ciência como base para compreender e organizar a sociedade. E aqui, meus queridos, aqui a gente chega ao final de mais uma aula. Hoje falando sobre ciência, sobre positivismo do século XIX. Tá vendo aí que nós estamos falando do século XIX? Mas cuidado que o século XX está chegando. E o século XX vai trazer 2 grandes guerras. Mas essa unidade ainda tem uma última aula que eu volto com vocês e na próxima aula já se preparem porque vocês vão ter um quiz de revisão para avaliação. Até lá!